O programa Momento Jurídico está no Hotel Plaza São Rafael, acompanhando mais uma reunião almoço do IARGS. Vamos conversar agora com a anfitriã, a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita Santos Cabral. Mais uma reunião almoço e bem dentro, do que se propõe, o momento atual no país, para falar sobre eleições, o desembargador Jorge Luiz Dallagnol. Exatamente, Rejane. Em primeiro lugar, é uma satisfação sempre participar do Momento Jurídico. Hoje, naturalmente, nós planejamos com muita antecedência. Então, nós convidamos o desembargador Jorge Luiz Dallagnol, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e ele escolheu um tema, as eleições 2018, os desafios. E quero dizer que esse tema está suscitando muito interesse. Hoje nós vamos ter um público quase recorde, porque na última hora surgiram pessoas que há muito tempo não nos davam o prazer de comparecer às reuniões almoço e já confirmaram a presença. Então, tenho certeza que vai ser um grande sucesso, porque, como tu sabe, a gente sempre trata nas reuniões almoço de temas atuais, sempre, com o objetivo também de fazer com que haja um encontro entre os associados. Uma confraternização. Uma confraternização. Isso entre o mundo jurídico, isso é muito importante. Mas, Rejane, eu não posso deixar de já convidar para a próxima reunião almoço, que vai ser o dia 19 de outubro. E a desembargadora Maria Berenice Dias, pessoa conhecida de todos. Muito querida de todos. Ela vai falar sobre a ética nas relações familiares. Eu tenho certeza também que é um tema importantíssimo. Mestre no assunto, não é? É verdade. E, por fim, naturalmente, o IARGS segue com toda a sua programação normal, direito de família, direito tributário, enfim. Mas no dia 19 de novembro vai ser o nosso jantar dos 92 anos do Instituto. Já está aí. Parece que foi ontem que nós estávamos comemorando 91 anos. Agora 92. E o grande homenageado vai ser, imagina, o doutor Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, o nosso presidente da UAB, que também é nosso associado. Sim. Então, no mês de novembro, vamos ter várias atividades, entre os quais o pessoal brinca comigo, porque eu gosto muito do Visconde de São Leopoldo, do José Feliciano Fernandes. Então, conseguimos que ele fosse considerado herói nacional, graças a uma iniciativa nossa do Instituto, com apoio da UAB, Santa Casa e Instituto Histórico Geográfico. Saiu a lei em janeiro, mas ainda precisava que o nome dele fosse inscrito no livro dos heróis. É um livro de aço lá em Brasília. Aí eu estive em Brasília em agosto. E agora, finalmente, o dia 6 de novembro, vai haver essa inscrição. Naturalmente, nós vamos convidar as entidades que apoiaram e também eu vou mandar um convite para as faculdades e para o prefeito de São Leopoldo, porque é em função dele que tem o nome de São Leopoldo. Sim. Mas é uma homenagem da classe jurídica, porque ele criou os cursos jurídicos no Brasil e foi o nosso primeiro presidente da província de São Pedro, antigo Rio Grande do Sul. Então, nada mais justo que uma grande homenagem. Então nós aqui, os gaúchos, estamos muito felizes com isso. Ok, uma excelente reunião almoço, como sempre acontece, muito êxito e sempre muito prestigiada. Um grande abraço, sempre é muito bom conversar com a senhora. É sempre um prazer participar do Momento Jurídico. Vamos conversar agora com o convidado de hoje desta reunião almoço do IARGS, que é o desembargador Jorge Luiz Dallagnol, que vai falar sobre eleições 2018, desafios. E não são poucos, desembargador. Nos fale então a respeito deste tema. Realmente é um ano, primeiro, meus cumprimentos a todos os presentes, para vocês em especial, e realmente esse é um ano um pouco diversificado em face do cenário eleitoral que nós encontramos. São muitos os desafios, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção e posso assegurar a todos que a Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar esses desafios e superá-los na medida em que surgirem os novos e os antigos. Não haverá problema, tenho certeza, seja das urnas, seja em relação às fake news, nós tomaremos
e tomamos todas as medidas para que o pleito eleitoral seja o mais transparente e lícito possível. Na sua avaliação, temos que ser protagonistas deste processo eleitoral? Sem dúvida. O eleitor, principalmente, como detentor do direito sagrado do voto, ele deve, no dia 7 de outubro, comparecer às urnas e votar, porque é através do voto que a Constituição Federal dá voz ao cidadão, e é através do voto que nós vamos escolher os nossos representantes, aqueles que irão gerenciar os nossos destinos. E isso é muito importante, pois que votemos com consciência e responsabilidade. Como o senhor avalia o recadastramento biométrico, onde 3 milhões de brasileiros não terão direito ao voto? Eu não sei que circunstâncias ocorreu a falta desses 3,5 milhões de eleitores. Eu sei que o recadastramento biométrico, hoje, ele não é obrigatório em todo o país. Existem cidades em que ele foi obrigatório e outras em que será o sistema híbrido. Mesmo aqueles que não fizeram a biometria poderão comparecer às urnas e voltar. Agora, quanto àquele percentual de eleitores que ficam de fora por causa da ausência do recadastramento, é uma lástima, claro, porque a intenção da Justiça Eleitoral é que todos se façam presentes. E não tenha prejuízo algum, não é nesse sentido. Quanto maior o número de eleitores, maior a representatividade. Agora, eu gostaria também de lembrar apenas que nessas circunstâncias, muitos dados podem decorrer de equívocos. Por exemplo, podem não ter comparecido para esse recadastramento pessoas que estão mortas, pessoas que já não votam, pessoas que mudaram de domicílio. Então, talvez, não sei, eu não conheço os dados assim de perto, talvez esse número não seja tão expressivo. Mesmo assim, claro que é uma lástima que não possamos contar com esses valiosos votos. Muito obrigada, uma excelente palestra, num momento tão importante que a gente está vivendo, né? Que é o processo eleitoral. Sem dúvida alguma. Um abraço. Um abraço, muito obrigado pelo espaço. FMP também presente nesta reunião almoço do IARGS, onde será tratado um assunto muito importante, que são as eleições 2018 e os seus desafios. Presidente da FMP, Dr. Davi Medina da Silva, e Dr. Fábio Sbardelotto, que é o diretor da Faculdade de Direito da FMP. Este assunto tão instigante, tão importante para o momento que nós estamos vivendo, Dr. Medina. Exatamente, estamos aqui representando a nossa FMP, prestigiando não só o IARGS, mas prestigiando o nosso Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do seu presidente, que tem um papel fundamental agora, nos próximos dias, e para o futuro do Brasil, né? Porque nós temos aí um processo eleitoral bastante atípico a se avizinhando. É um processo eleitoral que interessa demais a todos os brasileiros e que preocupa a todos os brasileiros e especialmente as instituições, porque é um processo eleitoral que definirá muitas coisas a respeito do futuro do Brasil. Então eu acho que é importante estarmos aqui prestigiando como uma instituição de ensino esse momento tão importante e essa instituição tão importante para a democracia, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Dr. Fábio Sbardelotto, tudo bem? Também presente aqui, prestigiando. É um prazer estar com vocês, estar prestigiando esse momento muito importante com essa instituição que é o IARGS, tradicional e histórica no nosso estado e no país, e é a obrigação da academia se fazer presente quando se recebe o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, acima de tudo nesse momento precioso, como o Dr. Davi bem disse, das eleições nacionais. Fale-nos um pouquinho a respeito do vestibular 2019, que as inscrições já estão abertas e está aí bem próximo, não é? Sim, o vestibular agora, na primeira semana de dezembro, mais uma vez, muito disputado na FMP, e um vestibular muito tradicional, é daqueles que realmente seleciona e para que depois os nossos acadêmicos tenham toda a condição de desempenhar da melhor forma as carreiras jurídicas, pois lá na FMP nós temos uma preocupação importantíssima com a excelência na educação jurídica superior, e inclusive com o reconhecimento do selo da OAB Recomenda.
A única faculdade privada, não é, do estado a receber este selo. Sim, a única faculdade privada da região, Região metropolitana. metropolitana e Grande Porto Alegre. E do estado também, vamos dizer que do estado, porque não deve existir outra com tanta competência. Sim, são muito poucas e algumas lá do interior. E nós temos também o selo do Guia de Estudantes 5 estrelas e também o reconhecimento da especialização em Direito no Brasil. Então é a única instituição no estado privada que tem isso. É um grande diferencial. Muito obrigada pela presença de vocês, mais uma vez, até a nossa próxima oportunidade. Dr. Medina. Muito obrigado ao Momento Jurídico. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Direito para quem faz. Vamos conversar com a doutora Marilene Bonzanini, que é corregedora do TRRS, que vai nos falar a respeito deste tema, não é tão instigante para o momento. Realmente, nós estamos em pleno período eleitoral e as eleições são, poderia-se dizer, a festa da democracia. É um momento em que realmente o povo tem a opção de fazer valer a sua vontade e participar efetivamente na política do país, na construção de uma sociedade mais democrática. Um dos assuntos que vai tratar o doutor desembargador Jorge Luiz Dallagnol são os ilícitos eleitorais, que não são poucos. Com certeza, temos recebido, principalmente agora nesse período de final de campanha, muitas denúncias a respeito das chamadas fake news, né? E algumas manifestações a respeito de showmícios que são proibidos. Veiculações de propagandas irregulares, até em painéis, em outdoors. Este ano está batendo recorde, não é? Com certeza, com certeza. A maior parte dos ilícitos que têm sido denunciados e são cometidos estão se concentrando na internet, na rede mundial dos computadores. Nós temos uma eleição bem diferente dos anos precedentes, porque antigamente o que nós tínhamos uma cidade poluída por santinhos, por cavaletes, por imagens de todo tipo. Então é quase que uma campanha silenciosa, mas efervescente nas redes sociais. Será uma grande palestra, com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Com certeza, imensa satisfação dar esse depoimento. Obrigada. Até logo. Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Eusébio Ruschel, também se faz presente nesta grande reunião almoço, onde o tema são eleições. Grande tema, não é, para o momento em que o país está passando, não é? São os desafios que serão tratados aqui. Doutor Eusébio, tudo bem? Grande prazer revê-lo. Tudo bem, bom dia, prazer é todo meu. Realmente um tema candente, da ordem do dia, de interesse de todos nós. Como cidadãos, exerceremos o direito de voto agora no dia 7 de outubro. E o Tribunal Regional Eleitoral, representado aqui por seu presidente, tem um papel muito importante de fiscalizar as eleições, de orientar o eleitorado para que nós possamos, de fato, exercer o direito de voto e exercitar a nossa cidadania. Cada ano fica mais complicado, né? Ilícitos eleitorais, financiamento de campanha, liberdade de expressão, enfim, são muitos os temas que serão abordados aqui. Com certeza. E esse momento serve para que nós possamos revigorar a nossa democracia, discutir os temas importantíssimos da Federação Brasileira, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. E é importante que o voto seja exercido de forma consciente para que nós possamos eleger ótimos representantes do povo brasileiro nas mais diversas esferas. Muito obrigada, foi um prazer conversar novamente com o senhor. Eu é que agradeço, um ótimo evento. Obrigada. Também presente nesta palestra do desembargador Jorge Luiz Dallagnol, falando sobre eleições 2018 e os grandes desafios. Procuradora do município de Porto Alegre, doutora Cristiane Neri. Que palestra maravilhosa, doutora Cristiane. É verdade, um prazer falar com vocês. O IARGS segue nos
proporcionando nesses almoços mensais palestras que tragam informações importantes, atuais. Essa palestra que nós ouvimos hoje, no momento prévio, nós estamos aí há 10 dias praticamente das eleições, e são eleições presidenciais, eleições que trazem aí uma grande modificação possível do legislativo também, que é muito importante para o país. Então hoje nos trouxe aqui várias informações, né, no momento em que a gente ouviu ali que muitas mulheres não iriam votar, iriam anular seus votos. O nosso tribunal fez uma campanha, não é, no sentido de fazer as pessoas votarem, vem votar, né, a hashtag, justamente no sentido de alertar as pessoas sobre a importância do voto, a importância do pleito eleitoral para o país. E essa palestra hoje que a gente conseguiu aqui, felizmente, ouvir, nos trouxe então um panorama muito positivo, né, e de mudança positiva do início do pleito, do início das eleições até a finalização agora. Então, muito esclarecedora, não é? Muito esclarecedora. Vários temas abordados. Exatamente. Que as pessoas até tinham assim uma certa, né, deficiência em entender, ele esclareceu bastante. Exato, e com dados do tribunal, não é, que a gente muitas vezes desconhece porque não tem, né, um conhecimento mais profundo. Então, importante esse esclarecimento, importante trazer para quem pode comunicar e repassar isso, não é, sobre toda essa campanha do tribunal e toda essa forma de atuar que faz com que tenhamos um pleito aí lícito, um pleito que tenha transparência, principalmente na condição dos trabalhos. Eu tenho certeza que assim será. Muito obrigada, sempre prestigiando as reuniões, almoços do IARGS, não é? Não poderia deixar esta, então, né, muito importante no momento em que vivemos. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Ministro aposentado do TST, Gelson de Azevedo, também está presente nesta reunião almoço, onde o desembargador Jorge Luiz Dallagnol falou sobre desafios, não é, nessas eleições agora, 2018. Realmente eu tenho que a palestra do ilustre desembargador foi excelente. Despertou para os desafios que nós estamos enfrentando, não é? E para, digamos assim, algumas correntes, segundo ele, e com o que eu concordo, desavisadas, né? Que não estão valorizando exatamente o momento de extrema gravidade pelo qual nós estamos passando e a importância do voto consciente, né? Do voto consciente. Então, fiquei muito grato por ter participado deste evento e ter ouvido uma fala de tanta importância, tanta significação. Com certeza, essas eleições estão bem diferentes, né, das anteriores. Não é por isso que as campanhas estão sendo realizadas para votar bem, não é? Para consciência, não é, na hora de votar. Eu reconheço que em toda a minha história, né, e não sou tão novinho assim, na minha história de eleitor, eu não me recordo de estarmos num momento tão crucial como este, né? Os ânimos estão exaltados, o país está quase que rigorosamente dividido, né? Mas a responsabilidade é do eleitor. Eu acho que cabe agora ao eleitor, né, com um voto consciente, honesto, né, estudar, né, o passado, o presente, a história de cada um dos candidatos, né, seja ele qual for, e dar o seu voto com consciência, né, com consciência. Isso é o mais importante. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço. Da mesma forma. Muito obrigado. Dr. Ricardo Tim, diretor institucional da APMPA, também está aqui prestigiando esta reunião almoço com o desembargador Jorge Luiz Dallagnol. Tudo bem? Tudo bem. Para a Associação dos Procuradores de Porto Alegre, é sempre um privilégio poder prestigiar esse evento do IARGS e o Dr. Dallagnol. A associação está sempre presente aqui nesses almoços, que é um momento muito importante de diálogo, de conversa com os advogados, e nós que somos advogados públicos, é sempre muito interessante esse momento. Entre tantos temas, né, que ele vai abordar dentro de eleições 2018, desafios, está financiamento de campanha. O senhor pode nos falar a respeito? Esse momento que a gente passa de eleições é um momento de muita reflexão. Acredito que para todos os advogados e para todas as carreiras jurídicas. Creio que em especial para nós da advocacia pública, porque nesse momento de eleição se debate financiamento, se debate corrupção
tamanho do Estado e servidores públicos. São os temas que estão em debate nos programas eleitorais, nas rodas de conversa, e a nossa participação nesses assuntos, a discussão interna, ela é muito importante, tá? No combate à corrupção, no que tem se discutido sobre o tamanho do Estado, o que tem se discutido sobre o futuro dos servidores públicos, do serviço público, e nós, como advogados públicos, precisamos estar inseridos nessa discussão. Muito obrigada. Um abraço. Desembargador do TJRS, Francisco José Meche, também está aqui e vai nos falar a respeito deste tema, desafios, não é, das eleições 2018. Tudo bem? Uma grande satisfação recebê-lo. É muito grande voltar a falar o momento jurídico aqui hoje no Plaza São Rafael, nessa palestra maravilhosa do desembargador Jorge Luiz Dallagnol, com toda a sua equipe do pleno do tribunal, inclusive os seus principais assessores. Eu sempre digo, um evento importantíssimo do Instituto, que sempre procura trazer para cá aquilo que é o mais importante do que está acontecendo, né? Então, sempre que posso, às vezes as palestras aqui coincidem também com os nossos julgamentos no início da tarde, a gente não pode vir. Mas o desembargador Dallagnol falou sobre 3 questões muito importantes. Primeiro, o sistema das urnas eletrônicas. Esse é um sistema nosso, criado aqui, o pessoal dos funcionários de Caxias. E isto, vejam, tem sido uma coisa que funciona muito bem. Eu já comecei a notar agora, principalmente alguns candidatos, que notam que não estão tendo sucesso nas eleições e não vão ter sucesso, já dirigindo crítica. Há espaço nos meios de comunicação, as decisões dos tribunais eleitorais, né? E principalmente o problema da não segurança das urnas. Segunda questão muito importante, o voto feminino, né? As campanhas que o tribunal fez, é difícil no dia, Regiane, que eu não abra os jornais, não abra as redes e não tem uma matéria muito informativa, muito didática, muito clara sobre as eleições. Então, o Tribunal Regional Eleitoral tem se notabilizado com essa comunicação com a sociedade. E a terceira questão que me parece também importante é a organização da eleição, né? O telespectador, né, a pessoa que vai acompanhar essa matéria não tem ideia. Eu participei em duas eleições no TRE. Eu estive como advogado e como desembargador. E nós tivemos aquela eleição, a primeira, assim, que tinha todo o município de Canoas com voto biométrico. E houve um problema de temporal, tinha problema de transmissão de dados. E aí, como as pessoas se envolveram com isso, a motivação, tiveram que se deslocar para passar a transmissão de dados para o município próximo, para que não atrasasse o resultado, né? Então nós desejamos, com essa campanha bonita do Vem Votar, do voto feminino, a campanha da OAB do voto consciente, todas de que o telespectador passe isso. A pessoa vai lá, ela tem que participar de tudo. Como disse bem o presidente, quem vai decidir das mínimas coisas, da nossa alimentação, da cesta básica, dos combustíveis, da moradia, do custo do dinheiro, enfim, todas essas decisões são de muita responsabilidade e que tocam a todos nós, a nossa agenda familiar e a todos nós. Então, valeu a pena, o desembargador falou muito bem, né? E tenho certeza que as eleições vão ocorrer muito bem, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se Deus quiser, e Muito Deus obrigado. quer. Alegria muito grande. Muito obrigado, um grande abraço. Um abraço ao Rogério. Obrigada. Registramos a presença da doutora Lisiane Cor, de Cor Advogados Associados, que também veio prestigiar esta palestra do desembargador Jorge Luiz Dallagnol. Tudo bem? Que prazer revê-la. Tudo bem, Regiane, é um prazer revê-la também. E o tema não podia ser outro, não é? Neste momento,
Eleições 2018 e os desafios. É verdade, estamos próximos das eleições de 2018, agora no próximo dia 7 de outubro, e não poderia ser melhor a palestra do desembargador Dallagnol de hoje, né? E o hashtag Vem Votar, porque precisamos realmente votar consciente. O nosso país precisa de votos conscientes de que a gente vá à urna e se dedique para um país melhor, né? Um dos assuntos, né, deste tema, desafios, né, eleições 2018, é a liberdade de expressão. O que tu pode nos dizer a respeito? As pessoas têm que ter liberdade para votarem naqueles que eles entendem que é o melhor para o país e, enfim, não só pelo que o que as pesquisas dizem, né? Votar consciente. Então, muitas vezes as pesquisas dizem que determinado candidato estão à frente e que devem votar em determinado candidato para que não haja segundo turno. Enfim, eu acho que todos devem ter liberdade de expressão e de votar naqueles que realmente acreditam. E não ir atrás das pesquisas. Exatamente. Obrigada, Lisiane. Obrigada. Sempre é muito bom te encontrar. Igualmente. Até a próxima. Encerramos aqui a nossa cobertura de mais uma reunião almoço do IARGS. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.